falei, o que a Raquel tá mandando? Faço tempo que a Raquel não manda nada. Quando eu olhei, Raquel com a Eliana, eu falei, o que é isso, minha gente? Que maravilha! Nós vamos ter que chamar a Raquel pra vir no T7 do Asfalto às Nuvens, que isso, né? Uai, tá lá, é nossa aqui de Taubaté, então nós temos que estar com ela aqui do nosso lado também. Ela me mandou uma mensagem, ela falou, não, é que eu preciso falar com você com um pouco de urgência, porque você foi selecionada para fazer um comercial para uma marca famosa. Eu falei assim, e aonde que tá o golpe? Eu já caí em golpe, lembra? Você que me ajudou. Foi. Você passou o telefone do cara, lembra? Do Júnior. Nossa, é mesmo. Daí eu peguei, ela pegou e falou assim, não é golpe, você pode me ligar agora, eu faço uma chamada de vídeo com você, vou te mandar todas as redes sociais dos envolvidos e você já pode começar a pesquisar, que a gente tá com pouco tempo, então a gente precisa agilizar isso. Daí eu falei pra ela, tá bom, ela me ligou, fez uma chamada comigo, a gente conversou, aí foi me convencendo, né, daí passou um dia, ela falou, olha, eu preciso que você grave um vídeo contando a sua relação com a marca. Daí eu falei, tá bom, fiz um vídeo rápido, falando sobre mim, falando da marca, né? Ela falou, olha, a gente vai te dar um retorno até segunda-feira, vai ser de última hora, daí tinha um cachê envolvido. Eu falei, tudo bem. E eu tava levando, assim, muito na tranquilidade. Sabe quando você não tem nem acredita, né? Nem expectativa, não creio. Enquanto isso, você não sabia nem quem era. E não pode, eles não podiam falar quem era, a gente só fica sabendo no dia de gravar. Então, exatamente para não dar muita publicidade. Você não podia divulgar nada, 6 meses, tá vinculando, a gente não pode sem autorização. É bem complexo. Alugaram 2 casas. E fizeram lá. Daí a gente ficou num lugar, porque quem gravou primeiro não voltava pro camarim, não podia falar nada. Aí quando você chega, que você olha, tipo assim, é você! Aí, tchá, minha cortina assim, Eliana, não acredito! Eu acho que eu fui legal. a menos emocionada. Eu só cheguei e fiz assim, ó. É você! Você foi a menos emocionada, porque o resto todo mundo assim. Nossa! Começou a chorar. Que legal! Mas foi uma experiência muito legal. Que legal! Muito legal. E ela é extremamente simples. Muito tranquila. Só mais. Ai, que valeu barato. Muito a pena, assim. Gente, falar, gente, da onde? Não é? De onde veio isso, né? Como que me descobriram? Nossa Senhora, que coisa. Ô, Raquel, fala pra mim, esse sal é do Himalaia mesmo? Tem gente que fala que é e tem gente que fala que não. Porque a gente tem dúvida, né? Ele vem como o nome do sal do Himalaia, mas vai saber se é do Himalaia mesmo, né? Ou só sal rosa. Sal rosa. Esse vem Himalaia, né? Tem uns que só põem... Não, super simples, super fácil, simples. Bem gostoso. Que delícia. Eu opto pela pimenta biquinho porque ela não tem ardência, né? Ela só tem sabor, né? E é mais adocicada, uma mistura do agridoce ali, né? O doce com salgado. Em Minas usa muito pimenta biquinho, né? O pessoal gosta bastante. Todos os lugares que eu passei. Os botecos tem, né? Os botecos tem. Você vai comer um feijãozinho tropeiro, tem uma pimenta Quer falar biquinho. tudo que eles vão servir, eles colocam, muito né? bom. Ô, Raquel, como é que começou essa vontade sua de cozinhar? Então, na verdade, eu nunca tive vontade. Vou ser bem sincera pra você. E meu sonho era fazer medicina, né? E na minha época, meu pai não podia pagar e não tinha esses projetos do governo, né? Não. E aí meu pai falou assim, eu já tinha feito um curso de análise clínica no BAUB, junto com o colegial. E aí meu pai falou assim, faz algum curso parecido, uma enfermagem, uma fisioterapia. Aí eu passei em enfermagem, passei em fisioterapia. Gostava muito da área da saúde, fiz 1 ano de enfermagem, não gostei, fiquei decepcionadíssima. Aí eu fui fazer farmácia. Eu fiz técnico de farmácia, me formei, trabalhei em farmácia. Mas apaixonada pela cozinha sempre, né? O tempo todo. Não. Não? Não. Eu só tinha referência da minha avó, cozinhando alguns pratos, da minha mãe, mas eu fazia do dia a dia, poucas coisas, trabalhava, estudava. Então eu sempre tive referência da minha mãe e dos finais de semana quando eu era criança na casa da minha avó, né? E aí eu fui para a área da saúde, saí da área da saúde, fui para a de gestão. Daí me formei em recursos humanos, dei aula no Senai
Pindamonhangaba, saí do Senai, comecei a trabalhar na parte financeira de uma escola de idiomas, isso em 2014. E aí a minha filha teve catapora, só que o vírus foi pra cabeça. Ela ficou 12 dias em coma, desenganada, Nossa com 6 anos. Senhora, Raquel do céu, como assim? E aí a minha história com a gastronomia começou aí. Porque eu tive que sair do meu trabalho quando ela saiu do hospital, porque eu tinha pavor, ficava desesperada, mas ela saiu ilesa, ela estava em coma e ela saiu sem nenhuma sequela do hospital. E eu falei, agora, com o que eu vou trabalhar? E você sozinha, mãe solo? Não, tinha meu ex-marido, que hoje é meu ex-marido. Ele trabalhava fora e eu falei, a gente vai ter que dividir os horários, eu vou ter que fazer algumas coisas que tenha sempre alguém com ela até ela se restabelecer por completo, né? Você tá gravando tudo isso? Ah, então tá. E daí... Eu tô amando isso. E ela ainda saiu do hospital, depois de uma semana ela voltou, porque um dos antibióticos que ela tomou deu cálculo na vesícula. E a gente precisou tratar isso. Mas Deus fez milagre. Um milagre, fez a obra por completo. Nossa. E aí eu falei, e agora? Só que daí Deus deu uma luz, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Com o que eu vou trabalhar? Onde que eu vou trabalhar que vão me aceitar 4 horas, porque eu tenho que ficar com a minha filha? E aí eu fui fazer bolo para vender na rua. Mas eu não sabia fazer bolo, não sabia que desse certo. Você não sabia nem por onde começar a fazer bolo, Mas Raquel. Deus foi muito bom. Daí eu comprei umas marmitinhas de alumínio, né? Fiz lá um bolo tipo pão de ló, pus uma cobertura, fechava com tampinha transparente. Nisso eu já tinha mandado fazer uns adesivos com meu nome, com meu telefone. E eu saía na rua assim. Põe um lenço na cabeça. Então já é sua marca, né? Já todo mundo já te reconhece. Amarrava um vental na cintura e saí. Primeiro dia eu saí com 10 bolos, eu vendi rapidinho. Fui direto, obviamente, na zona de conforto. Quem que eu conheço? É lógico, né? E aí assim foi. Eu só sei que daí eu fui aprimorando, fui olhando na internet, fui fazendo os bolos. Eu fazia uma receita de bolo, uma receita de brigadeiro. E aí minha mãe, vamos fazer o bolo salgado, que minha mãe faz um bolo salgado maravilhoso, de estrogonofe de frango, que hoje é uma das coisas que eu mais vendo, porque ainda continuo fazendo vendas para alguns clientes, né? Então eu saí e fazia, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eu fiquei uns 6 meses na rua. Minha mãe ia comigo, eu ia com as térmicas, com a caixa e vendia. Vendia tudo, em 1 hora eu vendia tudo. Nossa, Raquel, mas essa história é incrível demais. Então você começou por conta mesmo de uma necessidade, a partir da doença da sua filha. Uhum. Depois de tudo que você me contou ali, o ponto de virada assim mesmo, você falou, agora eu vou viver da cozinha, vou viver da minha arte. Quando é que foi isso? Olha, eu acredito que já foi no primeiro momento. Porque eu falo que a cozinha, para mim, ela foi como uma terapia. Então eu usei a cozinha de terapia e ela me trouxe, talvez, tudo que eu buscava, que eu busquei desde a minha adolescência, do que eu queria ser, não era aquilo. Né? Então eu precisei passar por tudo isso, toda essa trajetória para chegar onde eu estou agora, e já está fazendo 10 anos que eu estou na gastronomia. Mulher empreendedora, que achou o dom, que se descobriu. Exato. No meio de uma doença da filha, no meio de um coma de um filho, que você entra no desespero, não sabe o que fazer. Aí você se encontrou na cozinha. Mudou a minha vida. Acho que a gastronomia mudou a minha vida. Acho que aquela busca incessante parou ali, sabe? E se tornou o amor. Aí você não foi por amor. Mais trabalho, você procurou o prazer, né? Prazer, porque eu falo que a cozinha é por amor. E a cozinha é uma coisa louca, quando a gente vê, você tá triste, você cozinha, você tá feliz, você cozinha, você tá mal, você come, você tá feliz, você come, né? E cozinha para as pessoas, né? Ela traz memórias, né? É um aconchego, afetividade, porque daí a gente tem um cheiro, lembra a casa da mãe, a comida da avó, né? Uma reunião de família. Então eu sempre falo, isso é uma frase que eu gosto de usar, que a cozinha realmente, a comida realmente ela é sagrada. É onde ela une as pessoas, onde as pessoas se encontram, né? A gente tem até a referência da pandemia, que as pessoas estavam muito mais em casa, muitas pessoas aprenderam a cozinhar, ou passaram a cozinhar para os seus entes queridos, né? Então, para mim, a gastronomia, a comida, me traz sempre uma memória afetiva, uma lembrança, um carinho, um gesto. Cozinhar para alguém já é um ato de amor. E você falando da pandemia, eu lembro que a gente ficava em casa pensando, o que a gente vai fazer hoje? Porque ninguém saía.
né? Você não tinha como sair para jantar, não Para tinha como nenhum para restaurante, estabelecimento. nada. Então Sim, vamos cozinhar? Vamos. E aí a gente ficava em volta da cozinha, lá em casa era só eu e o Paulo ali, e ficava ali cozinhando pra gente. Então exatamente. são memórias que a gente vai levar pro resto da vida, da infância, de um momento difícil, né? É tudo. Exatamente. E Raquel, hoje você vive da cozinha, você vive da culinária? Já vivi, né? Já trabalhei em alguns lugares, já prestei consultorias na área, já abri restaurante para as pessoas, já abri o meu restaurante. Hoje eu estou um pouco mais tranquila de dentro da cozinha, obviamente que cozinho hoje na minha casa, numa reunião de amigos, as pessoas me chamam. Trabalho hoje no particular como personal chef para pequenos eventos, eventos intimistas, jantares Ah, isso é intimistas. ótimo, né? Porque Sim, aí você pode chamar, Raquel, me salva aqui, isso. cozinha pra mim. Faço algumas coisas que são referência, né, de sobremesas, alguns pratos que já tem os clientes que gostam. E atualmente eu dou aula, né, numa escola de gastronomia. E por isso que eu te chamei hoje, porque tanta gente pede pra gente uma receita para motorhome. Aham. A gente faz muito prato de uma panela só, que a gente fala, né? Que é o frango, que às vezes é o peixe, põe numa panela só e come com uma saladinha. Aí hoje eu te convidei para você trazer e fazer pra gente exatamente um prato pra gente ser prático. Tem que ser uma coisa prática, né, no motorhome. Eu Eu vejo. falo no motorhome, gente, mas é porque é, é que a gente tem essa intimidade com o motorhome. Mas de repente você quer fazer num apartamento, você tem pouco Sim, tempo, tá sim. corrido, você quer fazer algo diferente, E né? serve como uma entrada muito bacana, tanto sofisticada quanto simples. Isso vai muito do ambiente que você vai servir, de onde você vai produzir. Super É. prático para o O motorhome, que você né? preparou hoje Para para quem nós? está muito na estrada, é um ceviche de banana da terra. A banana da terra é uma banana que tem pouca doçura, né? O dulçor. É uma banana mais tenra, mais firme. Então a gente sempre opta por uma banana não muito madura, que ela não esteja muito madura, mas ela Ah, também não pode estar verde. Eu é. gosto do contraste com a maçã verde, que também é uma maçã menos adocicada, mais ácida. E a gente usa o tomatinho, um pimentão amarelo, que também é um pimentão mais doce, não é tão forte. O Não é tão gergelim, indigesto, né? tão indigesto, É, exatamente. O gergelim preto para trazer um pouco de crocância, né? A cebola roxa, que é uma cebola que eu particularmente gosto, e ela também, crua, ela se adapta é. melhor do que a branca, né? Ficou lindo o E o prato, né? suco e a Ficou raspa lindo. do limão Olha. siciliano para dar esse contraste de sabor, doçura, acidez e o frutado que o siciliano traz pra gente, né? E eu Nossa. também tenho referência da banana da terra, que na minha infância, quando não era banana da terra, era a tal da banana Santomé, que na casa Hum, dos meus avós, no almoço de domingo, a sobremesa era banana frita com açúcar e canela. ai, que Então eu delícia. lembro bastante da banana da Faltava um terra. sorvetinho, né? Que a gente não tinha Ah, nem não, acesso. nem Não, pensava. sorvete a gente não tinha acesso. Era banana com doce, É. um caramelozinho e olhe lá. E aí a gente só usou a faca, um bowl para fazer a mistura, e o corte não tem um corte padrão, é ao seu gosto. A dica é sempre colocar que cortar a maçã e a banana, deixar no suco de limão para não escurecer, oxidar, e o pimentão e a Boa dica. cebola bem picadinhos para não sobressair tanto o sabor né, no prato. Ai, gente do céu, tô amando isso. Posso comer? Tô louca pra Claro! comer isso aqui. Tô louca pra comer isso aqui. O cheiro tá bom, a cor tá maravilhosa. E olha, eu confesso que se for bom mesmo, eu vou começar a produzir nas minhas viagens, viu? E eu vou te falar. E você pode servir também para os amigos. É uma entrada que combina muito bem para Olha, você fazer com pãozinho, servir com pãozinho, sabe? Uma é. entradinha bem bacana, tá? Nossa, mãe do céu, eu vou falar para você se é bom, viu? Eu vou contar. Eu acho que essas receitinhas assim, Raquel, elas são muito práticas, né? E a gente Sim, acaba ganhando tempo, espaço, porque você não precisa levar muita coisa. não, E falando no motorhome, a gente não tem panela de pressão, eu não tenho forno, eu não tenho liquidificador, então são coisas que eu não consigo fazer. Ah, você precisa fazer um bolo. Vai ser uhum. difícil, porque eu não tenho forno, tem micro-ondas. E às vezes tem gente que nem isso tem, né? Vamos ver se E tá bom? super, super prático de fazer, combina tanto numa meia estação, no calor mesmo, né? E o legal é que se você fizer Hum, e comer na hora, hum, você não precisa de geladeira, hum, né? Nossa senhora, por não.
Bom, bom demais. Eu gosto muito dessa Muito. acidez. A gente podia ter colocado mais raspa de limão, vai dar mais floral ainda. Perfeito. Me fala uma definição de uma culinária afetiva. O que para você é uma culinária afetiva mesmo? É aquela que você sempre traz memória. Sempre vai te resgatar algo, ou no cheiro, ou no visual, ou no paladar. É. Então você tem que te trazer algo, tem que te trazer emoção. Você tem que viver uma experiência. Não é só você chegar num restaurante bacana e viver aquela experiência que te proporcionaram da beleza. Não. A experiência é sempre inesquecível. Inesquecível. Aquela que tem você que vai ser comer bom. Assim, eu quero comer de novo porque eu lembro daquele momento que estava ali. Eu quero trazer alguém para comer, porque é especial esse prato ou esse ingrediente. Isso essa para é mim, afetiva. essa é afetiva. Você tem uma receita que é sua marca registrada, assim, que você faz e que é aquela receita que todo mundo quer o tempo todo, que você vai fazer e você tem que repetir sempre? Então, na verdade, seu carro-chefe. Então, de sobremesa é um bolo que eu faço com geleia caseira de frutas vermelhas. Minha nossa mãe do céu. E fica um bolo bem leve, bem gostoso, pouco açúcar e as pessoas gostam muito, né? A cocada cremosa, que é assada. Já comi essa sua, maravilhosa. Pensa numa cocada inesquecível. É memória afetiva. E de prato que ficou, a forma que eu faço o risoto, tanto de camarão quanto de filé, e o filé mignon com aligô de mandioquinha, que também ficou marcado. E se eu estiver na casa de alguém... E no geral, o que você vai cozinhar pra gente hoje? Sua filha gosta de cozinhar? Não muito. Faz algumas coisas, mas eu acho que mais por causa da escola, adolescente, né? Mas gosta de fazer, se tiver oportunidade, faz. Ela faz. E a referência dela, que ela sempre fala, é a torta de limão. Ai, que delícia. Torta de limão ela é bom gosta demais. Realmente é incrível. Vocês vão ter que comer, tá, gente? Vocês não estão entendendo, que ficou bom mesmo, mesmo. Tô falando. Agora, como que é você conciliar essa vida de empreendedora, mãe, cozinheira? Como que você faz, Raquel? Foi muito difícil. Eu me foquei muito na cozinha mediante ao divórcio, né? E aí eu me vi muito empreendedora, mãe, e tendo que conciliar tudo e com pouco tempo, né? Às vezes dá um pouco assim de receio, pensar, poxa, eu sei que a minha filha sentiu falta. Hoje às vezes ela fala um pouco disso, mas eu falo que tudo passa. Graças a Deus, tudo é uma experiência que a gente leva e com jeito a gente consegue conciliar e eu sempre falo para ela, não que você não seja importante, mas a vida da gente precisa de prioridades para a gente sobreviver, né? Para a gente fazer se para que ela lançar ficar bem também, exatamente, porque você tem que estar bem para deixar ela bem, né? Em todos os sentidos, né? Então a gente faz muito das coisas não só pela gente, mas tem um outro, né? Um outro alguém, né? É verdade. Que faz isso, né? E nesse caminho, com tudo isso, foi onde eu me reconectei ao amor também, né? Eu conheci também a pessoa que eu estou hoje no restaurante, admirando o meu trabalho, a pessoa que eu sou, a profissão que eu escolhi, isso é incrível. Independente de qualquer coisa. E eu acredito que ele é um dos meus maiores fãs, porque tudo que eu faço ele gosta, ele elogia, ele agradece. Gente, marido ser fã, eu acho que incentiva a gente a mais. A ser melhor, né? A fazer o melhor. Eu falo isso porque eu sou fã do meu marido. Eu não posso nem falar nada porque eu sou fã. É meu parceiro de viagem, meu parceiro de loucura, de sonho. Se eu falo pra ele assim, vamos fazer tal coisa, eu falo, vamos. Se eu falo assim, vamos, ele vamos, não sei o que é, mas vamos. Eu acho que é isso que incentiva também, né? Você ter um amor, seja qual for, do amor de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um amigo, até de um marido, que te incentiva, né? Eu acho que se te impulsiona de uma forma tão grande. E que transforma, né? A gente tem que sempre buscar o melhor, né? Para ter uma transformação como pessoa, para mim como mãe, mulher, que tá lá no meu portfólio, se você olhar, sou mãe, mulher, cozinheira, chefe de cozinha, empreendedora,
Então você tem que se caber em todos os espaços, em todos os lugares. É isso mesmo. Eu fiquei super feliz de receber aqui, Ah, Raquel. eu Nossa, que foi uma super honra feliz para mim. mesmo. Você dá essa dica incrível pra gente de um prato rápido. Esse papo que foi ótimo, de coisas que eu não sabia realmente. A Uhum. gente se conhece há um bom tempo. A gente nunca Sim, teve a oportunidade oportunidade. de se ouvir. É uma história linda, incrível de superação da sua filha. E eu acho que eu estou muito feliz de você ter vindo aqui hoje. Eu vou perguntar para você qual é o seu próximo passo, seu próximo projeto, qual é o seu próximo sonho? É assim, na verdade, o meu maior sonho hoje dentro da gastronomia é ser reconhecida, né? É, Não digo ter fama, né? Mas eu acho que ter ser o referência. reconhecimento da gastronomia que eu apresento, baseada em afetividade, em memória, usando os produtos regionais, os produtos locais, tirando qualquer tipo de condimento, colocando os produtos mais frescos, né? Usando da sazonalidade, do que aquela época me oferece, fazer o que eu já estou fazendo, que é ensinar. Hoje eu ensino crianças, adultos, idosos, né, crianças especiais, e isso para mim é gratificante, é uma troca imensa das pessoas olharem e te olharem como um incentivo, sabe? Nossa, chefe, É uma referência, né? referência, É. com amor, com verdade, né? Isso É é o que engraçado que a eu... gente vai conversando, eu vou vendo brilho no seu olho, sabe? Eu Pois é, vejo que você até se emociona me de poder dizer emociono. isso, porque é tanta verdade Sim, que você traz pra gente aqui, é tanta vontade que você traz com tudo isso aqui, que eu desejo que você chegue logo nisso, porque sim. você merece, tá incrível, né? E um prato não pode ser feito de qualquer jeito, né? É muito frustrante você ir em algum lugar comer algo e tá todo mundo falando e você se decepciona. Não pode ser feito de qualquer jeito. Então a minha briga hoje dentro da gastronomia é E isso. comer, gente, comer é Não maravilhoso. é? Igual eu falei pra você ali dentro, eu gosto do porco, eu gosto do rabo-orelha. Eu como tudo do porquinho, eu como tudo do franguinho, eu gosto demais de comer. E eu acho que quando você tem prazer em comer, parece que a coisa ainda fica Exato. melhor, Melhor ainda. né? Melhor ainda. É, Então é isso, né? E hoje eu também tenho algumas marcas que eu representei e represento, que eu acredito, né? E tocar nessa linha de ensinar, de representar marcas, pessoas e de mostrar a gastronomia que eu acredito, com certeza. é de Taubaté, é nossa. A gente traz para vocês a Raquel, aqui do Asfalto às Nuvens, para a gente ver que tudo é possível. E eu espero que vocês gostem e quem sabe, né, até se inspirem nessa história incrível que foi Com a sua história, certeza. porque a gente precisa de empreendedoras ensinando a empreender, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Obrigada. É!